Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso trabalho de oração pelo Brasil, falando um pouco sobre as bandeiras, que foram expedições armadas organizadas por grupos privados para povoar o território nacional, objetivando lucro. Tivemos também, nessa época, as entradas, que eram também expedições armadas, só que eram oficiais, bancadas pela coroa portuguesa. No caso das bandeiras, a gente vai ter a visão espiritual do processo que foi planejado por Ismael e sua equipe. Então vamos ver como é que isso aconteceu. Bandeiras. Ainda sobre a restauração de Portugal, Ismael congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Isso está lá no livro do Humberto Campos, no capítulo 10, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí Ismael disse: meus irmãos, regressareis dentro de breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Porque havia chegado a época de explorar o território brasileiro, que era e ainda é um território muito grande, mas que naquele tempo estava muito pouco ocupado, muito pouco conhecido. Então, as funções principais dos bandeirantes eram justamente essa, fazer povoar o território brasileiro. E ele explica também: até hoje, têm-se multiplicado as tristes caçadas humanas, em que os índios misérrimos são colhidos de surpresa, na sua simplicidade, para os penosos trabalhos do cativeiro. Desvendareis agora as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. Então tinha também esse outro fator, que era o quê? Tentar tirar um pouco o foco da escravidão, uma vez que era visto como vantajoso essas expedições ao interior do país, buscando o quê? Metais preciosos, ouro e qualquer outro tipo de riqueza. Então, para tirar um pouco o foco da escravidão, esse também foi um dos objetivos da espiritualidade com esses incentivos ao processo de bandeiras. E ele explicando a quem reencarnaria com essas funções. Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento, sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família, para construir a base do porvir, com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias exemplares. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Então, a busca pelo ouro para que pudesse também haver um desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Então, a questão do povoamento, a questão de tirar um pouco o foco da escravidão e da descoberta dessas riquezas para serem utilizadas em nosso benefício. E aí o Fernão Dias Paz, que estava junto com o Ismael nessa reunião, ele fez essa pergunta aí: anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui na vida espiritual compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações, e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Por isso que eu coloquei essa imagem da lama aí. Uma pergunta interessante, porque de fato é isso mesmo que acontece. Alguns espíritos vêm com a missão de cumprir determinada tarefa, mas quando ocorre a reencarnação, com a questão do esquecimento do passado e com todas as influências e tendências que ele carrega, acaba que deixa adormecida um pouco, às vezes acontece, a parte espiritual e acaba incorrendo em queda, falhando em sua missão. É uma pergunta muito boa, ao que Ismael respondeu. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um novo mundo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados, nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas. Mas o futuro se voltará para os vossos esforços, com as suas bênçãos de agradecimento. Então Ismael, com a sua sabedoria, explica: não tem problema, porque mesmo que aconteça essa queda e essa busca desenfreada pelo ouro e os erros aí decorrentes, vai acontecer o principal, que é o quê?
o povoamento, a edificação de cidades, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, ainda que o motivo seja esse, a espiritualidade vai aproveitar esse movimento, como de fato aproveitou, para propiciar o desenvolvimento desses fatores aí. E aí ele relata essa expedição do Fernão Dias Paz, quais foram as partes do Brasil, algumas delas, que foram ocupadas. As noites estreladas lhe servem de orientação e de bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista. De Sorocaba, sobem por Goiás, até ao Amazonas longínquo, e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Paz organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais célebre das expedições, saída de São Paulo. Então vejam, territórios inexplorados, Goiás, Amazonas, todos eles foram primeiramente desbravados por esses movimentos aí. E onde passou, foram edificadas cidades, desenvolveram aspectos econômicos relacionados à agricultura, à pecuária. Então foi um movimento que deu certo, apesar de alguns erros que ocorreram. E aqui a gente faz então uma relação, já que houve uma deliberação espiritual para a exploração do território brasileiro, a gente também sabe da necessidade atual de exploração do nosso mundo interior. É isso que o Baldi fala aqui, Pietro Baldi, lá em A Grande Síntese. A coisa simples e tremenda que o homem de hoje tem de fazer na encruzilhada dos milênios é colocar a alma nua diante de Deus e examinar a si mesmo com grande sinceridade e coragem. Então, se os bandeirantes foram os pioneiros nesse movimento de exploração exterior do território do Brasil, hoje a gente já tem orientação espiritual suficiente para saber que é bem necessário esse movimento de exploração do nosso mundo interior, o autoconhecimento. O Baldi fala isso em A Grande Síntese, mas o Santo Agostinho também diz no mesmo sentido no Livro dos Espíritos, assim como o Emmanuel no livro O Consolador. Então é um movimento necessário de fazer. Dá para a gente relacionar essa exploração que os bandeirantes fizeram do território exterior aqui do Brasil com a necessidade atual que todos nós temos de explorar o nosso mundo interior. E esse vai ser então o foco da oração. Primeiro, o agradecimento e a reverência a esses grandes desbravadores, porque embora tenham sido cometidos alguns erros nesse processo de caçada às riquezas, em linhas gerais os objetivos foram alcançados. Inclusive, a oração deve ser direcionada a aspectos da economia do Brasil que se desenvolveram naquela época, agricultura e pecuária, porque hoje ainda é um carro-chefe da nossa economia. A gente tem que fazer essa oração de campo para que continue bem a nossa agricultura e a nossa pecuária. E o terceiro, o movimento de desvendar o mundo interior, inserindo essa vibração no campo de todo o país. Através desse aspecto da nossa oração, a gente quer que as pessoas sejam impregnadas com essa vibração e se sintam motivadas a fazer esse movimento da alma, de autoconhecimento, um movimento que conduz à libertação e que gera a nossa evolução. Ok? Então, às 11 horas nós iniciaremos esse trabalho aí. Aguardo todos vocês. Muito obrigado.